Será que Jesus, de fato, teve filhos? Ele era um homem comum? Ele não sabia quem era? E, principalmente, ele foi casado com Maria Madalena e teve filhos? São essas perguntas que nós iremos responder hoje, a partir deste React. Eu sou o Luciano, seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Então, essa entrevista é do Paranormal Podcast, na qual eles irão falar se Jesus teve descendentes ou não. E eu já aviso, em apenas 1 minuto serão tantos problemas, serão tantas afirmações que não são confirmadas nem pela história e muito menos por estudiosos, que só nesse primeiro minuto nós teremos que responder e o vídeo vai ser, de fato, um pouco grande. Então, vamos lá, vamos dar o play, certo? Ô, Júnior, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Tem pessoas falando sobre um suposto descendente de Cristo, né, de Jesus, que ninguém fala. Existe essa história? Não existe? Filhos de Jesus? Antes dele responder essa pergunta, em primeiro lugar, essa ideia que Jesus teve filhos ou que teve uma relação com Maria Madalena foi principalmente popularizado pelo filme Código da Vinci e a Última Tentação de Cristo. Especialmente pelo Código da Vinci, que é um filme de ficção, não é? Só que ficou na mente de todo mundo. Não, Jesus de fato teve uma relação com Maria Madalena, ele teve um caso, e muitas pessoas tomam isso como uma realidade, certo? Mas vamos ver quais são os argumentos históricos que serão usados para sustentar esta ideia. Vamos dar o play de novo. Ele tinha 2 filhas. Essas filhas se casaram, tiveram filhos, com certeza ele deve ter algum descendente, porque ele era um ser humano, ele era casado com Maria Madalena. Isso eu acredito, né? Isso eu acredito. Então, e acredito também que ele teve filhos, porque naquela época eles tinham filhos. Não é porque Jesus ele era um homem. Então vamos lá. Essa parte sobre ele ter casado com Maria, irei mostrar um possível evangelho gnóstico que fala possivelmente sobre isso, que não é nem essa expressão, tá? Por enquanto ele está dando uma opinião aqui. Mas olha que interessante. Não só ele, como muitas pessoas acham o seguinte: não, é claro que Jesus uma relação, porque ele é um homem. Ora, homens têm relações com mulheres. O que é de fato é uma verdade, mas não é toda a verdade. Até hoje, você consegue perceber que existem homens que preferem o caminho do celibato, sejam por motivos espirituais ou por motivos naturais. Mas, no judaísmo daquela época, é possível ver que o celibato era visto como algo de extrema importância. Não é? Em primeiro lugar, nós podemos averiguar no livro de Jeremias, capítulo 16, do versículo 1 ao 2, fala-se o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Então nós já estamos vendo aí de celibato entre os judeus. Não é uma coisa tão incomum. E o apóstolo São Paulo, aquele que conviveu com os apóstolos, ele mesmo recomenda, muitas vezes, o celibato, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 7 a 8. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Então é uma recomendação de Paulo ficar como ele, né? Num estado de celibato. Não é que ele está proibindo o casamento. Longe disso. Mas existe essa cultura do celibato. Não é porque você é homem, automaticamente você tem que ter uma relação com uma mulher, ter um casamento, e não existe a possibilidade de você ter o celibato para dedicar uma vida exclusivamente àquela sua religião. Então isso é uma falta de entendimento histórico sobre aquela situação e principalmente uma falta de entendimento como funcionava o próprio judaísmo e o cristianismo. Correto? Vamos lá então. É o que eu falei, Jesus não sabia quem ele era. Ele não sabia. Não, isso daqui é um absurdo. Porque nos documentos que nós temos,
inclusive apócrifos, mas nos documentos oficiais, nos documentos canônicos, os documentos que são mais próximos, que foram escritos quando Jesus ainda estava vivo, nós temos lá a passagem de Lucas 2, na qual Jesus, ainda criança, seus pais o levam para o templo, só que na hora dos pais voltarem para casa, eles percebem que Jesus não está com eles. Aí eles voltam até o templo, a mãe dele toda preocupada, o que Jesus diz? Exatamente essa frase. Por que é que me procurais? Não sabeis que me vem tratar dos negócios de meu pai? Ele já sabia quem ele era. Não tem essa, não sei quem eu sou. Ele já sabia. Quem não sabe quem nós somos é eu, é você, qualquer outra pessoa, por menos Jesus. Não é? Um outro documento também, João capítulo 8, versículo 58. Quando os fariseus, os religiosos da época, perguntaram quem ele era, ele fez a seguinte afirmação: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E o que aconteceu com os fariseus? Eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque Jesus estava se colocando como Deus naquele momento. Esse é o ponto. E, para matar toda essa afirmação que Jesus não sabia quem ele era, então em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amigo, alguém que diz esta frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem plena certeza de quem é. Somos nós que não sabemos quem nós somos, mas Jesus tinha absoluta certeza de quem ele era. E outras passagens também, como quando ele fala que eu e o Pai somos um, por aí vai, correto? Vamos dar o play de novo. Eu sou Sananda, 12ª dimensão, eu vim aqui. Assim como nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós temos o véu de esquecimento, ele também tinha. Então era normal. Não, então, Jesus não tinha um véu de esquecimento. E primeiro, não sei qual a religião dele, me parece uma mistureba, se é que ele tem alguma religião, me parece uma mistureba de nova era, uma série de coisas, mas veja bem, o véu de esquecimento já era uma coisa dita lá pelos gregos, inclusive está num livro de Platão. O Sócrates ele fala sobre o véu de esquecimento, né? Que foi o quê? Rebatido pelo seu pupilo Aristóteles, certo? Mas continuando aqui. Eles se casarem, ele tinha uma relação com Maria Madalena, isso é notório, todo mundo sabe. Tem o Evangelho de Maria Madalena? Então vamos lá. Ele fala uma coisa aqui que nós precisamos fazer uma explicação geral. Ele compacta muitas informações que não são verídicas, certo? Mas nós precisamos explicar ponto por ponto, certo? Em primeiro lugar, ele fala que é algo notório, que é óbvio, todo mundo sabe disso. Bem, vamos aqui, os historiadores, a academia não sabe muito disso não, meu amigo. Mas vamos explicar argumento por argumento. Em primeiro lugar, o Evangelho de Maria Madalena foi datado por volta do século III, certo? Isso significa que não foi ela que escreveu. Foi qualquer outra pessoa, menos ela. E isso é um evangelho gnóstico. Irei explicar o que significa o evangelho gnóstico, certo? Mas a parte que fala que Jesus possivelmente deu um beijo em Maria Madalena não é no evangelho de Maria Madalena. Não é no evangelho de Maria Madalena que Dan Brown, no Código da Vinci, tirou a ideia que Jesus foi casado com ela e teve filhos. Não. É no evangelho gnóstico de Felipe. É a partir do evangelho gnóstico de Felipe que começa a se tirar a ideia, a partir dos livros de Dan Brown, que é uma ficção, que Jesus teria casado e teria tido filhos. Mas antes de nós lermos o trecho do Evangelho de Felipe, que eu quero mostrar para vocês, nós primeiro temos que entender o que é o gnosticismo, o que é a gnose e por que os primeiros cristãos combatiam essa doutrina de forma ferrenha, porque essa doutrina queria corromper o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Em primeiro lugar, nós podemos definir a gnose a partir de 3 pontos. Primeiro porque a gnose dizia que o conhecimento era o caminho da salvação. E no cristianismo, veja bem, o caminho da salvação não é o conhecimento, mas é uma pessoa chamada Jesus Cristo. É pela redenção, é pela fé que nós temos
nesta pessoa concreta, não uma teoria, não uma ideia, certo? E a partir desta ideia, não, é o conhecimento que leva à salvação. Você tinha determinados grupos gnósticos que, para você obter este conhecimento que te leva à salvação, o que você tem que fazer? Você tem que estar aqui no meu grupo secreto que nós vamos te dar uma revelação secreta. O que isso se parece, meu amigo? Todos esses grupos que existem hoje em dia, que olha, aqui você vai ser iluminado, pois você terá um conhecimento absolutamente secreto. Tudo que Jesus ensinou não foi para ser secreto. Este é o ponto principal. Segundo, o gnosticismo possui uma visão dualista da realidade. Para o gnosticismo, o mundo, a matéria, foi criado por um deus mau, uma divindade inferior chamada demiurgo. Logo, tudo que é matéria é mau, mas tudo que é espírito é bom. E isso vai contrário a que a doutrina cristã, ao que os primeiros cristãos, ao que Jesus acreditava. Por quê? Tudo que Deus criou é bom, inclusive a matéria. A matéria ela não é má. A matéria ela pode ter se corrompido na queda. Mas o fato de ter se corrompido não significa que ainda há o quê? Uma imagem de bondade nela. Porque tudo que Deus criou é bom. É a gente que perverte as coisas. Mas tudo que Deus criou é bom. E isso, para você ter uma ideia, os gnósticos usavam essa ideia partindo da seguinte premissa. Já que a matéria não é importante, então vamos aqui fazer um bacanal, né? Porque a matéria não faz diferença. Vamos aqui sacrificar essas pessoas, porque o importante é o espírito. Se a gente sacrificar ela, o espírito vai subir. Então o gnosticismo é terrível, não é brincadeira esse negócio. Em terceiro elemento, certo? Eles transformavam o quê? Jesus num gnóstico, não é? Que era uma absoluta divergência com a própria história de Jesus, que os apóstolos ainda vivos tinham conhecimento, certo? E justamente por causa disso, quando os primeiros padres da igreja começaram a se reunir para combater o gnosticismo, e temos muitos escritos que falam sobre isso, um dos primeiros fatos foi escolher, de fato, os evangelhos que tinham a veracidade das histórias de Jesus. Porque os gnósticos estavam escrevendo histórias corrompidas de Jesus para favorecer a sua doutrina. Isso é um fato. Então, dito isso, dito posto, agora que vocês sabem o que é o gnosticismo, iremos ler então o famigerado trecho do Evangelho de Filipe, na qual nosso amigo não, né? Dan Brown pegou e colocou no seu livro, o Código da Vinci, que porventura virou um livro, e hoje todo mundo repete como se fosse uma informação científica, oculta, gnóstica, não é? Vamos lá então. Deixa eu ver se aparece aqui no trecho para vocês, certo? Ele lê aqui, é exatamente este trecho aqui. Isso aqui é o site Early Christian Writings, não sei se está mostrando aí para vocês, mas diz o seguinte aqui. E a companheira de Maria Madalena, o que está aqui entre chaves significa que essa parte do fragmento foi perdida. E a companheira de Maria Madalena a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em sua boca. O resto dos discípulos, eles lhe disseram: por que você a ama mais do que todos nós? E o Salvador disse a eles, etc, etc, etc. Se você quiser, você pode ler depois o Evangelho completo. Então parece que, aparentemente, temos uma afirmação ali dizendo que Jesus Cristo costumava beijar Maria Madalena na boca. Mas o que significa isso, de fato? Eu vou pegar aqui para vocês, já que o nosso amigo aqui do podcast falou que isso é óbvio. Não é óbvio, então, aqui para um dos maiores tradutores da língua grega, que é o Frederico Lourenço. Vocês conseguem ver aqui o nome dele. Frederico Lourenço escreveu, ele tem essa coletânea de evangelhos apócrifos. Ele também traduziu ao português os livros de Homero, a Odisseia, a Ilíada, além de ganhar muitos prêmios em Portugal pela sua contribuição linguística, certo? Então nós temos aqui um mestre sobre o grego e sobre os evangelhos apócrifos. E vamos ver então, meu amigo, se é óbvio para ele
Não, já que é óbvio para todo mundo. O que ele vai dizer nos comentários do Evangelho de Felipe? De todos os evangelhos apócrifos, o de Felipe é hoje o mais conhecido do público leitor e cinéfilo, graças à publicidade que lhe foi dada em 2003 por um romancista americano que, naquele livro célebre da ficção comercial, também adaptado ao cinema, conferiu destaque à frase desse evangelho onde se lê: a companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador amou a mais do que todos os discípulos e beijou-a frequentemente na boca. Certo? Então, em primeiro lugar, esta citação desse evangelho ficou conhecida por causa de um livro de ficção que é do Dan Brown. E a partir dessa citação, ele já começou a dizer, não, que Jesus foi casado, que Jesus teve filho, e não sei o quê. Pessoal, tudo ficção, essa parte. Então, é óbvio para quem gosta de ler Dan Brown. E não dá para levar Dan Brown a sério, porque Dan Brown é ficção, certo? E veja, este trecho não está falando de casamento e nem de filhos, certo? Está falando de uma suposta ideia de que Jesus tinha beijado Maria Madalena na boca. Mas o que significa isso? Vamos aqui continuar com a leitura do Frederico Lourenço, que para este mestre da língua grega, meu amigo, não é óbvio, certo? Vamos lá. Portanto, todo o escarcéu feito em torno do relato, no evangelho, de que Jesus beijava Maria Madalena na boca, esbarra contra a realidade de não termos, no único documento que transmite o texto, uma literalidade clara para a palavra boca. Continuando aqui. E mesmo que tivéssemos, seria sempre preciso lembrar ao romancista americano, Dan Brown, que o fato de existir um texto antigo registrando os beijos na boca que Jesus deu a Madalena não comprova absolutamente nada, a não ser que havia cristãos, no período em que o Evangelho de Filipe foi composto, em algum lugar entre os séculos 2 e 3, para quem era importante acreditar que isso tinha acontecido. Então, tinha um grupo que era importante elaborar a narrativa que Jesus tinha beijado Maria Madalena na boca. E, de fato, esse grupo era o grupo gnóstico, não era o grupo dos cristãos. Correto? Mas continuando aqui, não paramos aqui, certo? Vamos ver se é óbvio, E por que seria importante para essas comunidades gnósticas o beijo na boca? Sobre a importância do beijo entre cristãos, mesmo ortodoxos, não há qualquer dúvida, porque a prática é recomendada por Paulo. Romanos 16:16. Saudai-vos todos uns aos outros com um beijo santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Mas não podemos afiançar que esse beijo, recomendado por Paulo, seria dado na boca. Evidente, o que o Paulo está falando aqui não é um beijo na boca, mas é um beijo de cumprimento. Normal, a gente vê muitos italianos, descendentes italianos e de outras regiões do mundo fazendo isso. E até aí não há problema nenhum. Mas vamos ver o que significa esse beijo na boca deste texto gnóstico. Entre os gnósticos, porém, os indícios apontam, de fato, para o beijo na boca. Uma fonte importante é outra passagem do Evangelho de Felipe, em que fala do significado espiritual da boca de onde emanava a palavra. Se as pessoas fossem alimentadas a partir da boca, seriam perfeitas. Nas palavras do Evangelho de Felipe, os perfeitos engravidam e dão à luz através de um beijo. É por isso que nós beijamos. Engravidamos a partir da graça que está em cada um de nós. Certo? Então, como nós acabamos de ver aqui, em primeiro lugar, esse é o evangelho gnóstico. Em segundo, o beijo para os gnósticos significa você transmitir uma espécie de conhecimento, certo? E terceiro, não há evidências de que foi Felipe que escreveu este texto, Felipe, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E em quarto lugar, pare de se basear em Dan Brown para falar sobre Jesus Cristo e Maria Madalena.
porque isto é uma difamação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e à memória de Santa Madalena. Esse é um aspecto muito importante. Quando a gente fala que Maria Madalena foi casada com Jesus, nós estamos reduzindo o papel dela e a grandeza dela na história da salvação. Esse é o ponto principal. Em primeiro lugar, quem foi Maria Madalena, para quem tem alguma curiosidade, certo? Maria Madalena foi uma seguidora que começou a andar com Jesus após Jesus ter expulsado 7 demônios dela, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 8, versículo 2, certo? E a parte mais importante da vida de Maria Madalena é que ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, conforme nós podemos ver em João, capítulo 20. E ela comunicou esta ressurreição aos apóstolos. Por isso que São Tomás de Aquino irá chamá-la de apóstolo dos apóstolos. Por quê? Porque ela foi a primeira a comunicar a mensagem da ressurreição. E além de ela ser considerada santa pela Igreja Católica, existe uma festa em memória dela. Então, quando nós falamos que Maria Madalena apenas foi uma mulher que foi casada com Jesus e não sei o que mais, nós estamos reduzindo o papel dela na maravilhosa história de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, pessoal, como vocês podem ver, em apenas 1 minuto de vídeo dele, eu tive que fazer todo esse estudo para mostrar para vocês essas informações que são absolutamente falsas e que mancham a memória do nosso Senhor, que vive eternamente para sempre, e principalmente a memória de Maria Madalena, a santa e apóstola dos apóstolos, conforme disse São Tomás de Aquino. Certo, pessoal? Outra coisa também para a gente finalizar esse vídeo, nós começamos a fazer a mentoria beneficente. Caso você precise falar conosco sobre vida intelectual, sobre como proceder dos seus estudos, carreira, ou inclusive aprender mais sobre literatura, filosofia e teologia, nós temos um link aqui, na qual você pode marcar um horário com a gente, comigo ou com o André. E é muito importante, nós só conseguiremos manter essa ideia de mentoria beneficente se vocês nos ajudar no Apoia-se. Nós estamos com uma campanha no Apoia-se, na qual, se você nos ajudar com um valor acima de R$10, além de você ter algum benefício, você vai manter esta mentoria beneficente que irá ajudar milhares de pessoas que não têm condições de se encontrar com um tutor, de ter dinheiro para pagar e por aí vai. Certo, pessoal? Então participe, né, dessa mentoria beneficente, primeiro nos apoiando. E segundo, caso você não tenha dinheiro, é justamente para você que não tem dinheiro e para quem tem dinheiro também, certo? Então, muito obrigado, meus amigos. O link estão nas descrições. E então, em primeiro lugar, viva o nosso Senhor Jesus Cristo e parem de difamar Santa Maria Madalena, certo? Rogai por nós. Até a próxima. Fui.